Sim. Beleza, então. Joia. Vamos à nossa aula de hoje, que vai falar ainda sobre monômios e polinômios, que faz parte também do cálculo algébrico, tá? Deixa eu ampliar aqui a tela para vocês. Monômios e polinômios. Quando fala assim de monômios e polinômios, né, você deve ficar pensando, né, mas que nome estranho, né? É coisa complicada isso. Você vai ver que não é assim tão complicado não, né? Vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem um exemplo prático, né, que a gente gostaria de começar a aula para poder jogar para a matemática. Fala o seguinte: o campo de futebol de Ocoró. O campo de futebol de Ocoró, do sertão de Pernambuco, tem 2x mais 10 de largura e 3x menos 5 de comprimento. Sabendo que o perímetro, medida do contorno, do campo é de 130 metros, qual é a medida em metros do comprimento e da largura desse campo? Bom, então a gente aqui tem um probleminha, né? A gente tem um campo de futebol, né? Lá de Orocó, lá em Pernambuco, e esse campo de futebol aí, ele tem as medidas que estão escritas em função de x. Ó, se você reparar que você tem 2x mais 10 para a largura e 3x menos 5 para o comprimento. Se eu soubesse o valor de x, seria mole resolver esse problema, né? O problema é que a gente não sabe o valor de x, então fica para a gente como uma incógnita. E o que a gente vai descobrir é exatamente isso. A gente quer saber quanto mede a largura e quanto mede o comprimento dele. Então nós precisamos descobrir o valor de x. Só que aqui nós temos também como sugestão, como dado, né, digamos assim, para a gente poder descobrir, a única coisa que a gente tem é o perímetro. O perímetro é a soma da medida de todos os lados. Se você somar todos os 4 lados desse campo de futebol, você tem o perímetro, é o contorno dele. E essa medida aqui é de 130 metros. Então a gente vai ver o que isso pode nos ajudar, tá bom? Primeiro a gente vai planejar a nossa solução, tá? Sabemos que o perímetro é a medida do contorno de uma figura. Então, somando as medidas dos lados do campo, temos. Vamos somar agora todas as medidas dos lados, tá? Todos os lados. Nós temos 2x mais 10, mais 2x mais 10, mais 3x menos 5, mais 3x menos 5, e isso tem que ser igual ao perímetro, que é 130. Na realidade, ó, o que a gente tem aqui, ó, 2x mais 10, isso aqui ele é um lado. Esse 2x mais 10 aqui também é outro lado. Esse 3x menos 5 aqui é outro lado. E esse 3x mais 5 é outro lado. Pergunta que eu faço é, você reparou que 2x mais 10 aparece mais de uma vez? Quantas vezes aparece o 2x mais 10 aí? 2 vezes. 2 vezes. A mesma coisa a gente pode também falar do 3x menos 5. Aparece quantas vezes? 2. 2, né? Então a gente pode depois dar uma arrumadinha nisso aí, tá bom? Você reparou que tem letra, né? Tem sinal de mais, sinal de menos, igualdade. Como é que a gente vai juntar tudo isso aí? Bom, a gente vai ver. Então nós vamos pegar e vamos montar uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? É comum na resolução de muitos problemas encontrarmos letras no lugar de números desconhecidos, ou ainda utilizar uma letra para representar um valor ainda não conhecido. Expressões como esta, que envolvem letras e números, são chamadas de expressões algébricas. Então, sempre que a gente tiver numa expressão matemática letra, a gente está falando de expressão algébrica, tá certo? Ela normalmente envolve letra, envolve números, envolve operações matemáticas. Isso é uma expressão algébrica, tá? Algumas expressões algébricas têm particularidades, como, por exemplo, os monômios. O que são os monômios? Expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras. E, além disso, os expoentes das letras são números naturais, são chamados de monômios.
Então, ó, o que tem um monômio? O monômio tem uma parte numérica, que é chamado de coeficiente, e tem uma parte literal, que são as letras em si. Então, vamos ver alguns exemplos disso aí. Ó. Aqui nós já temos, então, 6AB, 6AB ao quadrado C. Isso aqui é um exemplo de um monômio. Aí nós temos aqui a parte literal, que é formada por AB ao quadrado C. Isso aqui é chamado de parte literal. Esse nome aqui, essa palavra literal, ele vem de letra, tá? Então, por isso que a gente vai chamar isso aqui de parte literal e não vai ter dificuldade nenhuma de você identificar. Esse número que está aqui multiplicando aqui essas letras é chamado de coeficiente. Então, simples. O que é um monômio? Isso é um monômio. É uma multiplicação, ou seja, apenas uma multiplicação entre letras e números. Algumas dessas letras têm, inclusive, também alguns expoentes, né? Aqui em cima. A gente tem uma potênciazinha aqui, tá certo? Muito bem. Um outro exemplo aqui, eu tenho 2x elevado ao quadrado. O 2, ele é o coeficiente. E x ao quadrado, ele é chamado de parte literal, tá certo? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Ô, professor, eu posso fazer uma pergunta? Sim, pode fazer. A parte literal a gente pode chamar de incógnita, acho que é assim que se fala. Não pode? O que acontece? A parte literal, ela é formada por incógnitas. O que é incógnitas? Esse nome é assim meio esquisito. Incógnita é aquilo que a gente não sabe, é aquilo que é desconhecido, tá certo? Sim, E na porque eu fui assistir realidade, uma videoaula e o professor ele tinha falado que tinha dois números, né? Que eram o que a gente conhecia, que eram os normais, e os desconhecidos, que eram as letras. exatamente, exatamente. Você falou tudo agora. Tem uma parte que é conhecida, outra parte que é desconhecida. A parte que é conhecida, por exemplo, olha aqui para o 2x ao quadrado. O 2, não tem o que falar, né? É mais do que conhecido. E o x ao quadrado, essa é a parte desconhecida, né? Que é formado por uma incógnita. Nesse caso aqui, eu tenho a incógnita x. Então, se eu der, por exemplo, para o x o valor de 2, essa expressão vai ser da seguinte forma: vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é 4, e depois eu vou multiplicar esse 4 pelo 2 que está na frente, que é o coeficiente. Tá certo? Então, eu teria 8. Então, se eu der também aqui para o x o valor de 3, eu vou ter 3 elevado ao quadrado, que é 9. 9 vezes 2, 18. Então, já tem outro número. Na realidade, esse x aqui, além de ser incógnita, ele também pode ser chamado de variável, porque ele pode assumir muitos valores, diversos valores, tá certo? Já que nesse primeiro exemplo que eu dei, 6ab ao quadrado c, eu tenho três incógnitas. Eu tenho a incógnita a incógnita b e a incógnita c. Tá certo? As incógnitas são sempre as letras. Muito bem, Bia. Valeu pela observação aí, tá? Adição algébrica. Como é que a gente vai fazer essa adição algébrica? Aquela expressão que a gente pegou lá no início é uma adição de expressões algébricas, né? Na realidade, se você reparar, ó, cada um desses termos aqui, dessa soma, são chamados de monômios. Então, eu tenho um monômio aqui que é o 2x, eu tenho outro monômio que é 10. Aí você vai perguntar, mas professor, você não disse que monômio é multiplicação de letras e números? É assim. Esse 10 aqui, ele na realidade, ele é um monômio, mas que não aparece a letra. E por que ele não aparece a letra? Se você reparar, vamos colocar aqui do lado, ó. Eu tenho 10, apenas 10, mas eu poderia ter 10, isso é a mesma coisa que 10, vezes x elevado a zero. Você concorda comigo? Qualquer número elevado a zero dá quanto? Dá 1, né? Então, na realidade, 10 elevado a zero é a mesma coisa que 10 vezes 1. E quanto é que é 10 vezes 1? É 10. Então, se eu tivesse alguma incógnita elevada a zero, eu não precisaria escrevê-la. E é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho simplesmente o 10, eu não preciso colocar o 10 vezes x elevado a zero. Mas eu sei que é ele que está ali, tá certo? Que é o 10, é o x elevado a zero.
Ah, então quer dizer que todo número que não tem letra também é um monômio? É um monômio que está multiplicando, na verdade, é um coeficiente que está multiplicando uma parte literal, que é uma letra elevada a zero. Só que a gente não coloca, a gente precisa colocar, mas saiba que ele é um monômio também. Então, voltando aqui, ó, nós temos um monômio, outro monômio, temos diversos monômios aqui. Na realidade, nós temos a soma de diversos monômios, tá certo? Como nós havíamos falado antes, a expressão 2x mais 10 aparece duas vezes. Então, eu coloquei aqui, ó, vezes 2, mais duas vezes 3x menos 5, porque ela também aparece duas vezes. E isso é igual a 130. Antes de resolver a expressão, a gente vai dar uma segurada nela aí, a gente vai adquirir mais habilidades com as operações algébricas. Como é que a gente resolve as operações algébricas? Segura aí. Temos um outro caso aqui agora, tá? Que é a fortuna. Lúcia guardou uma grande fortuna no galinheiro da casa de sua mãe. No passado, gente, algumas pessoas escondiam, né, tesouros, fortunas na terra, né? Eles escondiam, faziam um buraco. Eles não tinham banco, né? Muito tempo atrás, né? Para guardar o dinheiro. Então eles cavavam, né? Algum local lá no terreno deles, escondiam fortunas, escondiam joias, tesouros, né? Essa questão aí de pessoas escavarem para procurar tesouros, isso não é novo, não, é bem antigo, tá? Você já viu isso nos filmes aí de Indiana Jones, etc, né? Isso é coisa antiga mesmo, o pessoal fazia isso no passado. E aqui a Lúcia, ela guardou uma grande fortuna no galinheiro da casa da sua mãe. O galinheiro tem a forma de um quadrado com 36 metros quadrados de área. E a fortuna foi enterrada no ponto médio de um dos seus lados. Como determinar a região onde o tesouro está enterrado? Então, ó, aqui a gente tem a representação do terreno. Esse terreno ele tem 36 metros quadrados, a superfície dele aqui dentro é 36 metros quadrados. E a, esse tesouro foi escondido no ponto médio dos seus lados, de um dos seus lados, dos quadrados. Primeiro a gente vai, então, fazer levantamento de alguns conhecimentos prévios e que é necessário a gente saber para resolver esse problema. Para começar, nós vamos revisitar alguns conhecimentos, como, por exemplo, o que é um quadrado? O que você sabe sobre um quadrado? Agora eu gostaria de ouvir vocês falando, tá bom? O que você sabe, Alexandre, sobre um quadrado? O que você quer? Qual foi a sua pergunta que eu não escutei? Não entendi, pode falar um pouquinho mais alto. Qual foi a sua pergunta que eu não consegui escutar? Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Sim. Acho que é na internet. A pergunta foi o seguinte: o que você sabe sobre um quadrado? Como assim quadrado? Um quadrado qualquer. Fala para mim o que você sabe sobre um quadrado. Que ele tem 4 lados? Ele tem 4 lados, então ele também pode ser chamado de, mais bonitinho, né? Quadrilátero, né? A palavra quadrilátero vem de 4 lados. O que mais que vocês sabem sobre um quadrado? Assim, ao quadrado ele pode ser usado também em matemática, né, professor? Nas contas, que a gente fala, vamos supor, 2 elevado ao quadrado. Tá, mas Pode agora... gastar a palavra quadrado. Isso, eu entendi o que você quis dizer. Tá excelente, você já foi lá mais adiante. Mas eu queria coisa bem básica mesmo. Quando você pensa na figura do quadrado, que tipos de conhecimento você tem sobre o quadrado? Um aí, o Alexandre já falou, é um quadrilátero, né? É uma figura de 4 lados, tá? O que mais que a gente sabe ainda sobre um quadrado? Uma casa também, dá pra fazer uma casa com quadrado. Dá Um para quadradinho fazer. só, bota ali o tetinho. Eu só tinha pensado que o quadrado tinha 4 pontos e mais nada sobre. O quadrado, gente, ele, além de ser um quadrilátero, ele é um quadrilátero que possui 4 lados iguais. Então, ó, olhando para essa figura que está aqui do lado, esse lado de cá é igual a esse outro lado, que é igual a esse outro lado, que é igual a esse outro lado. Ou seja, ele possui 4 lados iguais. O que a gente pode falar ainda sobre o quadrado
é que ele possui 4 ângulos iguais. Ó, esse ângulo aqui de dentro, esse ângulo interno dele, ele é de 90 graus. Esse ângulo aqui também é de 90 graus. Quando a gente faz esse quadradinho aqui, é para indicar que é ângulo de 90 graus, tá? Aqui também tem um ângulo de 90 graus. E aqui também tem um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, isso que a gente já sabe de um quadrado. O quadrado, ele faz parte de uma família de retângulos. Como assim, professor? Pelo seguinte, todo quadrado, ele é um retângulo. Mas peraí, agora eu confundi minha cabeça. Como é que quadrado é retângulo? Vamos analisar o que é ser retângulo. Retângulo é um quadrilátero que possui, como o nome diz, retos ângulos, ângulos retos. Ângulos retos são ângulos de 90 graus. Então, quando você fala de retângulo, você está falando de uma figura de 4 lados que possui 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. E o quadrado possui 4 ângulos de 90 graus, eu acabei de mostrar para você aqui agora. Só que o quadrado, ele é um retângulo que tem algumas coisas especiais. Ele tem 4 lados iguais. E os retângulos, nem todos têm. Os retângulos podem ter lados de medidas bem diferentes. Quer dizer, eles são iguais 2 a 2, mas não precisam ser todos da mesma medida. O quadrado, sim. Então, quer dizer que o quadrado, ele é um retângulo porque ele possui 4 ângulos de 90 graus, mas ele também possui 4 lados iguais. Então, por isso, ele é chamado de quadrado, tá bom? Qual é a medida do ângulo interno de um quadrado, de cada quadrado? De um quadrado, aliás, né? Bom, eu acabei de falar aqui agora, né? Já revi isso com você. Cada ângulo interno de um quadrado possui 90 graus. Que diferença um quadrado, que diferencia um quadrado de um retângulo? Bom, acabei de falar também, né? O retângulo, ele não tem a exigência de ter todos os lados iguais. Do quadrado, sim. O quadrado tem que ter todos os lados iguais. Todo quadrado é um retângulo? Respondi também essa pergunta, né? Todo quadrado é um retângulo, só que é um retângulo que, além de possuir 4 ângulos retos, ele possui também os 4 lados iguais. Como determinar a medida da área do quadrado de lado x? Bom, beleza. Agora essa pergunta eu passo para vocês. Como é que a gente pode calcular a área de um quadrado, pessoal? Tchan, 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 tchan. Ó, calma aí, professor, deixa eu ver. Ó, a gente pode medir a área do quadrado dos dois lados. E acho que é isso. Você já ouviu Porque o falar... quadrado... Eu não sei. Fala, Bia, fala. Pode falar, Bia. Não sei, professor. Você já ouviu falar que quando a gente vai calcular a área de um retângulo, a gente faz base vezes altura? Lembra disso? Ó? Vamos colocar aqui, ó. A área de um retângulo é calculado por base, vou chamar aqui de B, vezes a altura. Certo? Isso aqui é a área de um retângulo. Retângulo qualquer. Qualquer retângulo que você vai calcular aí, ó, você pode utilizar essa fórmula, tá? Mas, em se tratando de um quadrado, o quadrado é um retângulo? É. Mas a base e a altura no retângulo, no quadrado, são iguais. Não é isso? Então, ó, se eu quisesse calcular a área de um quadrado, vou colocar aqui a área de um quadradinho, ó, tá vendo? Vai ser igual a base vezes a base. Você confere comigo que eu posso escrever assim? Por que base vezes base? Porque a base e a altura são a mesma coisa. Elas são iguais no quadrado. Em outras palavras, a área do quadrado pode ser escrito como b elevado ao quadrado. B vezes b é a mesma coisa que b elevado ao quadrado. O número vezes ele mesmo é igual a ele elevado ao quadrado. Tá? Tudo bem até aí? Ah, então beleza. Mas se ao invés de eu chamar a base de o lado do quadrado de b, eu posso chamar o lado do quadrado também de a. Perdão, de L. Então, eu posso escrever aqui, ó, até escrever do outro lado. Vou escrever que a área vai ser igual ao lado elevado ao quadrado. Posso fazer isso, não posso?
Posso só pegar o lado e elevar ao quadrado, e você então vai descobrir qual é a área de 1 quadrado. Esses passos que nós vamos fazer agora chama-se de modelagem. Nós vamos modelar a nossa solução. O que é modelar a solução? É você pegar um problema do cotidiano e arranjar para esse problema, um modelo matemático que nos ajude a resolver esse problema. Isso é modelagem, tá bom? Olha que chique. Então, vamos juntos tentar descobrir a solução do problema. A medida do lado do galinheiro está sendo representada pela letra X. Eu não sei quanto mede o lado, e vou chamar de X. Você acha que é importante descobrir a medida do lado do galinheiro para resolver o problema? Sim, não e por quê? Professor, eu acho que sim, né? Porque é sempre bom, porque se ela guardou um dinheiro lá, um dinheiro bom, a gente tem que saber tudo certinho, né? Pra não perder o dinheiro nem nada. Sim, mas minha pergunta é essa. Minha pergunta para a gente descobrir o valor de X, eu preciso descobrir o lado? É importante a gente descobrir a medida do lado do galinheiro para resolver o problema? Sim, né? Por quê? Porque lá no Sim, é início. preciso para você, né, professor, também. É, Porque aqui, o que a pessoa não é importante é o dinheiro, que mais pra frente pode pagar o que pode pagar uma faculdade. Pensamento. eu estou dizendo o seguinte: é importante, sim, nesse problema, a gente descobrir quanto mede o lado. Por quê? Diz que o tesouro foi escondido no ponto médio de um dos lados. Então, para eu saber o ponto médio de um dos lados, eu tenho que descobrir quanto mede o lado, né? Então, a importância é essa. Bom, a figura está mostrando aqui o seguinte. Eu tenho A é igual a 36 metros quadrados. Esse A aí é a área, tá? E aí, se você reparar, eu já tenho aqui também o lado medido x, o outro lado medido x. O que a gente não sabe em matemática, normalmente a gente chama de x, né? Que é incógnita, variável. Muito bem, então para obter a medida do lado do quadrado, fazemos x ao quadrado igual a 36. Por que x ao quadrado? Porque o lado elevado ao quadrado é igual à área. E nós sabemos que a área vale 36, né? Quais são os números que elevados ao quadrado resultam em 36? Me ajudem aí, por favor. Ah, mas professor, como é que eu não entendi direito agora o final? Que números elevados ao quadrado vão dar 36? Números elevado ao quadrado, calma. Que número vezes ele mesmo vai dar 36? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? 6. 6. Muito Só bem. porque eu ia falar, né? Palhaço. Ah, essa foi mais rápido. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Será que é só o 6 mesmo que consegue chegar a 36 quando a gente eleva ao quadrado? Não. Tem mais algum outro número? Tem outro número. Que outro número elevado ao quadrado também dá 36? Que número seria esse? O 9. Não, 9 ao quadrado dá 81. Tem dois números que elevados ao quadrado vão dar 36. O 6 e o menos 6, gente. Se você fizer menos 6 elevado ao quadrado, isso também dá 36. Lembra que Verdade. Lembra, né, que a gente estudou? Nós tínhamos aí, vou colocar aqui do ladinho. Nós tínhamos menos 6, vou colocar ele entre parênteses, né? Elevado ao quadrado. Quando a gente faz isso, a gente vai olhar primeiramente para o expoente. Isso foi a aula que nós falamos sobre potenciação. Então, veja como aquilo ali é importante para a gente ter como base hoje, né? Quando o expoente ele é par,
independente se a base é positiva ou negativa, a resposta vai ser sempre positiva. Vai ser sempre mais, tá? Então, 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, isso dá 36, tá certo? E 6 ao quadrado também vai dar 36, né? Então, temos dois números que elevados ao quadrado vão dar 36. Só que tem o seguinte, né? Observe que não existe um quadrado cujo lado possa ser menos 6. A gente está dizendo que o x ele representa o lado de um quadrado. Então não tem lado do quadrado negativo. Ah, qual é a medida daquele lado ali? Ao lado vale menos 6? Não. Quanto mede aí o comprimento da sua sala? Menos 6? Não, não pode ser feito isso. Então não existe essa medida negativa para a medida de um lado de um quadrado. Então o que, que acontece? A gente vai excluir esse menos 6. A gente só vai colocar o 6 como resposta para a gente, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está falando com a gente aqui no chat. Fala alguma coisa aí? Não. Ok, beleza. Tranquilo. Então, como resposta aqui, eu sei que o x vale 6. Ótimo. Então, vamos prosseguir. Vamos estar a caminho da nossa resposta, da nossa solução. Olha, como a fortuna foi enterrada no ponto médio de um dos lados do quadrado, a questão agora é: quais são os possíveis pontos onde está a fortuna? Onde que essa fortuna pode estar? Acho até que já sei por onde começar. E você? Quem pode me dizer aí onde é que está? Não, professor, calma aí que eu tenho que pensar. É o ponto Claro. médio de 36, não é? O lado está valendo... É o lado que tem muito dinheiro. É o ponto médio de 36. Não de 36, de 6. Não, de 36? De Não, 6. 36 é a área toda, é a superfície. Mas o Então tá. lado... Então é de 6. Isso, exatamente. Não, tá bom. Calma aí que eu vou pensar aqui. Eu tenho que pensar, né, professor? Ó, vou te ajudar a você pensar. Tem que Tem um pensar esqueminha bastante. aqui, tá vendo? Esse é o terreno, essa área média de 36, e esses pontos aqui são os pontos médios. Pontos médios, pessoal, são os pontos que estão na metade. Ó, esse ponto que eu estou mostrando aqui, ele está na metade desse lado. Esse outro ponto aqui, ele é a metade desse outro lado. Esse ponto aqui, ele é metade desse outro lado, e esse ponto, ele é a metade desse lado. Então, cada um desses pontos aqui são chamados de pontos médios dos lados. Então, o tesouro está escondido em algum desses pontos aqui. Como ele não falou em qual ponto era, em qual lado era, em algum desses pontos. Já ajuda agora, né? Eu sei que, por exemplo, daqui até aqui existem 3 metros. Assim como dessa ponta aqui até o meio, são 3 metros, porque ele está na metade. O lado todo mede 6. Não esqueça disso, né? Então, ó, mais uma vez, deixa eu pegar aqui e desenhar que fica mais fácil. Ó, desse ponto Ô, professor, até aqui são 3 metros. se tá tudo dividido na metade, assim, porque é 6 vezes 6, no caso, então a fortuna, ela tá ali no meio do 6. Ela tá, assim, vamos supor, no 3. No 3, exatamente. Exato, você acertou em cheio, tá no 3. Se eu começar daqui para cá, eu vou andar 3 metros. Se eu começar daqui para cá, vou andar 3 metros. Ou se eu andar daqui para cá, vou andar 3 metros. Se eu andar daqui para cá, vou andar 3 metros, né? Sempre 3 metros. Porque está na metade, né? É ponto médio, né? Ok? Então, ó, você já ajudou aí essa pessoa a descobrir aonde está o tesouro. Só andando 3 metros da ponta para o meio. Quer dizer, para o meio não, para o meio do lado, né? Não, professor, mas aí a gente conversa, né? Porque se a gente ajudou ela a achar, ela tem que dar um pouquinho do dinheiro pra gente, né, professor? Quem Não sabe se recompensa? ela não vai dar, né? Quem Não, sabe? professor, recompensazinha, professor. Tá bom, tá ótimo. Bom, tem um outro probleminha aqui para a gente pensar também. É a sala de Beatriz. Beatriz É minha contratou... sala, professor. Tá vendo? Sua sala, Bia.
Beatriz contratou um pedreiro para calcular a quantidade de metros quadrados de cerâmica que ela deveria comprar para o piso de sua sala. Após efetuar as medidas, o pedreiro disse: olha o que ele falou. Dona Beatriz, vou precisar sair agora. A senhora que é estudada, termina aí. A sala tem 27 metros de contorno. Tchau, fui, vazei. Só faltou falar isso, né? E deixou na mão aí da Beatriz resolver esse problema. E agora, como é que a gente vai fazer para ajudar a Beatriz? Que tipo de pedreiro é esse, gente? Isso que eu ia falar agora, gente. Que tipo de Careta, pedreiro é né? esse que faz trabalho pela metade? Tá errado. Se eu paguei, eu quero que ele faça o serviço completo. Que isso? É óbvio, né? Mas enfim, aí ele falou o seguinte então, ó. A senhora que é estudada vai resolver isso. A sala tem 27 metros de contorno. E ela precisa saber agora, ela quer saber quantos metros quadrados ela vai ter para poder colocar ali o piso. Então é um problema o contrário do que a gente fez, né? Antes a gente sabia quantos metros quadrados tinha lá aquele terreno, né? Agora a gente quer saber a área. Isso é diferente. Então vamos lá então. Veja o rascunho aí com as anotações deixadas pelo pedreiro para o cálculo da medida da área da sala de Beatriz. Ele é necessário para definir a quantidade de cerâmica para a sala. Então a gente tem aqui, ó, a sala. Aqui nós temos a largura sendo 2x, o comprimento é 3x mais 1, e sabemos que a medida do contorno, se for contornar isso aqui tudo, que na realidade a gente chama de perímetro, é 27. E agora, como Beatriz fará para determinar a medida da área de sua sala? Alguém tem alguma solução, né? Alguma indicação de solução para a gente? Uma Tem que dica? somar tudo, professor, igual da outra vez. A gente organiza bonitinho. Vamos Isso. supor, 2x mais 3x mais 1. Não, 2x mais 2x mais 3x mais 1 mais 3x mais 1. Tem que fazer assim? Isso, exatamente. Quando você fala de organizar assim, claro que ainda faltou você falar alguma coisinha aí, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Quando você faz a soma desses lados, isso tem que dar igual a quanto? Tem que dar 27, que é a medida do 27. contorno. Exatamente. Então, olha só que bacana. Quando a gente tem essas letras todas, que a princípio deixa a gente descabelado, porque a gente não conhece o valor, mas você consegue arrumá-las de maneira que você tenha uma operação matemática e você tenha um resultado ao que isso é igual, a gente tem o que a gente chama de equação. Então a gente passa a equacionar o problema. Olha que chique, olha que bacana, né? Nós vamos equacionar o problema, vamos transformar isso numa equação. Fazendo a modelagem, né, vamos modelar a solução, nós temos o seguinte, ó, nós temos o retângulo, temos esse lado que mede 2x, esse lado que mede 3x mais 1, e é claro, né, esse outro lado aqui mede 2x também. Os dois lados opostos são iguais. O de cima também mede 3x mais 1, assim como o de baixo também. Tá certo? Então fica fácil. Vamos lá. Como determinar o x? Para calcular a área de um retângulo, multiplicamos as medidas da largura pelo comprimento. Então, nós vamos fazer a medida de 3x mais 1 vezes 2x. Tá certo? Ou 2x vezes 3x mais 1. Como é que a gente faz essa multiplicação? A gente faz essa multiplicação de forma distributiva. A gente vai fazer 2x vezes 3x e a gente vai fazer 2x vezes 1. 2x vezes 3x, o que dá isso? Dá 6x ao quadrado. E 2x vezes 1 vai dar 2x. Como é que a gente fez essa conta? Ó, 2 vezes 3 vai dar 6. X vezes x vai dar x ao quadrado, né? Qualquer número vezes ele mesmo é igual a ele elevado ao quadrado. E 2x vezes 1, qualquer número vezes 1 é o próprio número, dá o próprio 2x.
Então, nós já temos aqui, ó, a área daquela sala, que é 6x ao quadrado mais 2x. Nós vamos usar isso aqui já, tá? O contorno da sala mede 27. Isso vai nos ajudar a determinar a área. Então, vamos lá. O perímetro vale 2x mais 2x mais 3x mais 1 mais 3x mais 1. Isso é o perímetro, né? O que a gente pode fazer aqui, ó? Repara que nós temos 2x mais 2x mais 2x mais 3x e 3x mais 1 e mais 3x mais 1. Eu posso dar uma reduzida nesses termos aqui, ó. 2x mais 2x, isso dá 4x, tá certo? 3x mais 3x, isso dá 6x. 1 mais 1, isso dá 2. Tá certo? Então, o que nós fizemos aí foi agrupar esse pessoal, né? Somando os monômios, 4x mais 6x, isso dá 10x. Tá aqui, então, o 10x. Mais 2. Aí não tem com quem somar esses dois aqui, ele repete. 2x. Perdão, dá 2. Então, o que nós acabamos de descobrir foi o perímetro. P vale 10x mais 2. Mas espera lá. Nós sabemos que o perímetro ele vale 27. Está escrito aqui no próprio enunciado. Ó, 27 é o perímetro. Então, basta substituir esse P aqui por 27. Então, vai ficar como? 27 vai ser igual a 10x mais 2. Fala, Aisha, quer falar? Quer falar, Aisha? Não, professor. Tá, beleza. Não Achei que sei. você fosse falar, tivesse com dúvida. Então tá, nós igualamos então aquela expressão a 27. Então ficou 27 igual a 10x mais 2, tá certo? Agora é só resolver a equação, né? Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro, né? Então ficou 27 menos 2 igual a 10. Ficou faltando o x aqui, né? Desculpa. Eu acabei esquecendo de colocar o x aqui, tá? Fica 10x. Então, 25 é igual a 10x. Agora, para descobrir o x, eu vou pegar esse 10 e passar para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando o x. Passa para o outro lado, dividindo 25. Então, vai ficar x igual a 25 dividido por 10. Em outras palavras, x igual a 2,5. O que nós acabamos de descobrir agora? O valor do x. Então, cada um desses x que estão aqui, ele vale 2,5. Para descobrir agora quanto mede cada lado, basta substituir, né? X mede 2,5, só substituir e encontrar o valor da sala, né? Encontrar o valor da área. O que a gente está querendo agora é a área. E a área é dado por aquela fórmula ali, né? 6, por essa expressão, melhor dizendo. 6x ao quadrado mais 2x, isso aqui é a área. Então, onde tem x aqui, nós vamos substituir por 2,5. E aí, vamos ver quanto é que vai dar isso. Então, vou fazer a continha aqui já para poder facilitar a nossa vida. Vamos encontrar a solução. Ó. 6x ao quadrado mais 2x é a expressão que representa a área. Troquei o x por 2,5. E aí vou ficar com 2,5 elevado ao quadrado, que vai dar 6,25. Então, vai ficar 6, que multiplica 6,25, mais 2 vezes 2,5 dá 5. Mais 5. 6 vezes 6,25, isso é 37,5. Mais esse outro 5 aqui, isso vai dar o total de 42,5. Tá certo? Então, a resposta aí é 42,5 metros quadrados é a área da sala que Beatriz precisa colocar lá o piso, né? A minha sala, né, professor? A sua sala, Bia Marins. Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Beleza? Tranquilo, professor. Então era isso que eu queria para hoje mesmo, tá? A gente hoje aprendeu o que é monômios, que são essas expressões que levam letras, né?
essas expressões que representam uma multiplicação de um número por algumas letras. O número nós chamamos de a parte numérica dele, né, o coeficiente, e as letras nós chamamos de parte literal. Então, coeficiente e parte literal é o que a gente tem aí para os elementos desse monômio. Foi ótimo estar com vocês hoje, foi muito bom. E eu tenho um joguinho para vocês, é o nosso desafio de hoje. Só que esse desafio você vai encontrar ele lá na nossa plataforma, tá bom? Tenta acessar a nossa plataforma lá e a gente vai ter lá esse desafio, esse joguinho. Como nós temos feito com vocês, jogue 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Repara que lá tem um ranking para saber a sua posição. Então, à medida que você for fazendo mais rápido, o seu nome vai subindo. Se você fizer uma vez, você vai chegar lá, de repente, um determinado valor, você está lá no final. Aí você vai tentando outras vezes, coloca seu nome, e se cada um de vocês colocar o nome, vocês têm condição de acompanhar o nome dos seus coleguinhas subindo lá no ranking também, e o seu nome também. Tá joia? Deixa eu anotar aqui quem chegou aqui para a nossa aula depois. Hiroki Takahashi. É isso mesmo? Tudo bem, Hiroki? O professor também queria saber quem é, eu fiquei curiosa. Eu não conheço esse aluno, não. Vamos abrir o vídeo aí, por favor, pessoal, só para a gente poder ver a galera que está aí. O Miguel está aí, né? Professor, eu já digo que eu tô toda desarrumada, então... Não tem problema, não. Só para a gente ver a carinha de vocês, para a gente ver aqui a chamada direitinho. Tá tudo escuro, professor. Hoje nós temos bastante escuro gente também. aí, legal. Nossa, tudo escuro. Não tem problema, não. Eu sei que é a Bia, eu estou vendo a Aisha também, eu já coloquei aqui. Falta ainda o Miguelzinho aí abrir. Quem é que disse que estava descabelado? Aí, a Aisha está até toda arrumadinha, parece que vai para a festa e tudo. Olha, professor. Olha a história do meu cabelo, professor. Olha isso aqui, professor. Show. Tá, E a beleza. minha... Miguel também já abriu ali que eu vi. Júlia acho que já tinha respondido aí, ok. Deixa eu ver aqui. Galaxy J7. Qual que é o seu nome, Galaxy J7? Só para eu poder colocar aqui na chamada. Pode fechar a câmera, professor? Agora pode, já marquei presença aqui. Só preciso ver aqui com o Galaxy J7. Isso. Qual que é o seu nome mesmo, meu querido? Aperta aí para você poder falar, para eu poder ouvir a sua voz. Senão eu não tenho condição de colocar presente aqui. Isso. Você está me ouvindo bem? Acho que ele não está sabendo. Ó, tem um botãozinho aí que aperta para você poder liberar o seu microfone. Você vai tocar nele para poder liberar. Isabelle Guimarães, tudo bem, Isabelle? Tudo sim, professor. Já estou dando presente para você aqui. Oi, Isabela, eu tô só você hoje, viu, gata? Eu tô exatamente assim. E, gente, eu tô todo dia assim. Ok. Beleza. A madinha aqui eu acho que é Aisha, né? A Aisha eu já Também falei. acho. Ih, gente, acorda linda. Brincando. Brincadeira, gente. Não, tem que acordar linda mesmo. Autoestima, né, amor? É autoestima. Em primeiro lugar, Mas eu sou autoestima. assim não, exatamente. tá, gente? Pera, calma. Então é isso, galera. A gente se encontra aí na próxima aula, na próxima segunda-feira, se Deus quiser. A gente combinou o seguinte: sempre os primeiros momentos da aula, a gente faz aquele quebra-gelo, a gente conversa um pouquinho sobre as dúvidas que vocês tenham também, as coisas que você ouviu da outra aula ou assistiu lá na plataforma e não conseguiu tirar a sua dúvida. Então vamos gastar esse primeiro momento assim da nossa aula para a gente tirar essas dúvidas, assim como nós fizemos hoje com o Alexandre, né, que ele disse que tinha uma dúvida, né, eu aproveitei logo no início e tirei a dúvida dele, tá
tá certo? Tem alguém tentando reconectar ali, né? O J7. Professor, e quem não está entendendo absolutamente nada? Quem não está entendendo absolutamente nada... Isabelle chegou no final da aula. Meu Deus do céu. Isabelle, quem não está entendendo absolutamente nada, eu vou dar uma seguinte sugestão. Às vezes você não está entendendo porque chegou depois, já chegou no meio do caminho. Mas a nossa aula, eu tenho gravado a aula. Então essa aula vai ficar à disposição de vocês, para vocês poderem rever, vocês poderem voltar, né, e tirar suas dúvidas. Assisti a aula mais uma vez, mas ainda assim estou com dúvida, não tem problema. Manda no meu e-mail. O e-mail vocês têm, já coloquei lá no grupo, tem lá na nossa página, lá na plataforma. Basta você entrar lá, é matemática@gmail.com. Matemática é com 4 no lugar do A e um K depois. Depois você dá uma olhadinha lá. Então você manda e-mail para mim, enfim. Se não estiver entendendo, esse é o caminho, tá? A gente repete. A gente tem uma grande vantagem que trabalha com vídeo. Então o vídeo faz com que você possa voltar quantas vezes você quiser aí para poder tirar sua dúvida. Se ainda assim não tiver tirado, aí que eu estou te falando. Eu estou aqui no ao vivo também, né? Toda segunda e quarta-feira. A partir de que horas mesmo, pessoal? 10 horas. 10 horas, 10 horas. 10 horas não é 10h30. 10 horas 10 não horas. é 10h40. 10 horas é 10 horas. O Alexandre é sempre o primeiro a chegar e ele sabe que 10 horas já estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Se cuidem. Papai do Céu dê bastante saúde para vocês aí e fiquem guardadinhos aí nesse período de pandemia, tá bom? Tchau, professor. Tchau, Miguel. Tchau, professor. Até Show esse cabelo segunda-feira. aí, Miguel. Bacana, hein? Beleza.